Pregue a palavra, insista em anunciá-la em todo tempo. Procure ajudar, animar, ensinar com toda a paciência. Palavras do apóstolo Paulo na carta segunda aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. Muito bom saber que você estava aí contando os segundos para começar a nossa reunião da Igreja Batista Casa de Paz, aqui no coração da cidade do Rio de Janeiro, Rua do Senado 308. Você é o nosso convidado especial sempre para as nossas reuniões online e presenciais. Nós queremos convidar você para participar nesta noite, até amanhã, da nossa consagração, o nosso jejum e oração coletivos para causas impossíveis, para doenças incuráveis, humanamente falando. Para Deus não há impossíveis. Libertação, salvação. Temos então esse tempo de jejum e amanhã, às 8 horas, a igreja estará reunida para a oração até às 10, e às 10 horas encerraremos o jejum, aqueles que quiserem, naturalmente. Teremos vigília também, o último sábado deste mês de novembro, vigília de gratidão a Deus. Pedimos muito, vamos agradecer. E no último domingo será o nosso dia de ação de graças. Todos os dias são propícios para agradecer. Mas vamos parar tudo nesse dia só para agradecer. O último domingo do mês de novembro deste ano de 2023, vamos separar o tempo. E à noite, 18 horas, Coro Dominus da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Direto ao assunto, vamos abrir a Bíblia Sagrada, livro de Atos. Estamos na promessa de Deus, nos livros da Bíblia, seguindo o curso dos livros, na ordem. Chegamos no livro de Atos e olha, quantas promessas. Cada versículo é uma promessa do Senhor para mim e para você. Capítulo 6, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia e rapidamente o número de discípulos em Jerusalém crescia. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Deus e Pai, peço que aplique essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos, irmãs, participantes dessa reunião. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém? E amém. Título que escolhemos para esse texto, Deus promete que a sua palavra vai ser pregada a todos os povos. É promessa dos profetas, de Isaías, é promessa do Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui, no sermão profético. E agora, os apóstolos também são emissários dessa mensagem. A palavra de Deus vai se espalhando pelo mundo daquele tempo, mas também pelo mundo dos nossos dias, dos nossos tempos. É impossível parar, é impossível acabar, é impossível destruir a palavra de Deus. Dura de matar, lembra do filme? Duro de matar? Não é ele, não. É a palavra do Senhor. Tentaram matar, tentaram queimar, queimaram, tentam rasgar, tentam fazer de tudo, mas quanto mais tentam contra a palavra de Deus, mais ela se espalha pelo mundo. Isaías 40, o profeta Isaías diz: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Aleluia! Então essa é a nossa promessa de hoje. E você pode se alegrar, nós podemos nos alegrar, porque nada vai colocar em risco a palavra, ninguém vai colocar em risco a palavra de Deus. 3 verdades anotamos desse texto para os nossos dias. Primeira verdade: a história das tentativas do mundo de acabar com a Bíblia. Isso aí você pode ver na história de todos os povos, de todos os tempos. O império mais antigo do mundo tentou acabar com a palavra de Deus. Foi o faraó Ramsés, um dos Ramsés lá. Ele dizia: quem é esse Deus que está falando? Ele está dizendo que quer mandar em mim. E aí o faraó quis desafiar a palavra de Deus. Moisés era o emissário da palavra de Deus naquele momento. Você conhece a história. E você sabe o final da história também, infelizmente. Qualquer um que tentar afrontar a palavra de Deus, tentar duvidar, questionar
ou ir contra a palavra de Deus, não vai terminar bem. Não adianta tentar. Então, esse é muito importante que todos nós anotemos isso. Nós, cristãos, nós que sabemos disso, mas também isso ajuda no nosso conforto, né? Porque tantas pressões. Nos nossos dias ainda tem muita história. Se você consultar aí na internet, eu fui consultar, e aí fechei na mesma hora, fiquei horrorizado com que pessoas de alto nível, da área educacional, da área cultural, estão tentando contra a palavra de Deus. E realmente lamentável, porque o final dessas pessoas não está sendo bom. Não está sendo bom. Então vamos continuar, perseverar. Segunda lição que anotamos desse texto é que as estratégias para mudar o sentido da palavra de Deus. Então nós temos histórias de tentativas de acabar com a Bíblia. Bíblias queimadas, Bíblias rasgadas, não preciso nem falar sobre isso. Mas não conseguem acabar com a Bíblia. Não conseguem terminar com a palavra de Deus. Ela cresce cada dia mais. Em segundo lugar, as estratégias para mudar o sentido. Então, as pessoas dizem, vamos tentar mudar o sentido da Bíblia, que a gente acaba com a Bíblia. Ah, coitadinhos. Não, desde o Éden, Gênesis capítulo 3, alguém tentou lá mudar o sentido da palavra. Lembra da serpente falando com Eva? Então, não é bem assim que Deus disse. Então, desde o começo, nós já estamos vacinados contra isso. Você já está vacinado ou vacinada contra isso. Então, não adianta tentar mudar o sentido, dizer que tem que reescrever a Bíblia. Não é por aí, não vai. Não vai dar certo, meu querido, minha querida. Então, as tentativas de acabar com a palavra de Deus, mudando o sentido dela. A palavra da serpente lá no Éden. Não é bem assim que Deus disse. Ou outra, o que Deus quer dizer é assim que eu vou explicar. Aí o homem tenta explicar o que Deus deixou claro no texto. E aí as pessoas estão passando por situações difíceis, porque quem está liderando isso não está indo longe. Exemplo disso é o conceito de graça, que está totalmente fora do que Deus diz em sua palavra. Outro dia eu estava ouvindo um debate sobre isso, estava conversando com alguém sobre isso, até irmão de uma irmã que é membro da nossa igreja, e ele está horrorizado com os novos conceitos de graça que aqui no Rio de Janeiro estão pregando. Coitada dessa gente, porque não vai conseguir acabar com a Bíblia mudando os conceitos ou criando conceitos que não existem na palavra do Senhor. Graça é graça e não dá para mudar nunca. Um aluno me perguntou uma vez, a sua aula de teologia da década de 60 mudou alguma coisa agora para a década de 80? Eu falei, não mudou nada. Porque o nosso Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, terceira e última verdade que anotamos desse texto, a palavra de Deus se espalhando pelo mundo e continua, é que a permanência da palavra de Deus em todas as épocas venceu todos os obstáculos. E vence também nos nossos dias, e vencerá no futuro. Jesus Cristo venceu o debate contra o tentador, lá em Mateus capítulo 4, que queria mudar o sentido da Bíblia, que queria que Jesus obedecesse a ele. Deus não está aqui para obedecer a ninguém, ou para concordar com ninguém no seu conceito pecaminoso para ajustar o seu pecado ou o meu pecado. Não adianta. É arrepender do pecado, é confessar, esse é o caminho. Jesus Cristo deu a interpretação da permanência da palavra de Deus diante das heresias, das chamadas melhores escolas rabínicas. Quando a escola rabínica dava uma interpretação sobre não adulterarás, Jesus diz, olha, eu, porém, vos digo.
Quando as escolas rabínicas davam a interpretação não matarás, Jesus deu a interpretação. Está tudo em Mateus capítulo 5, você pode conferir lá. 5, 6 e 7, Sermão da Montanha. Não dá para mudar isso, ninguém vai conseguir mudar isso, ninguém vai conseguir conter isso. A palavra de Deus, ela permanece, ela vai se espalhar, está se espalhando, e quanto mais tentam contra ela, no primeiro século a experiência era essa. Quanto mais tentavam acabar com os cristãos, impedi-los de falar, mais eles diziam, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Os rolos achados nas cavernas de Qumran na década de 40, no século passado, são provas de que ninguém vai acabar com a palavra do Senhor. Eu estive no museu recentemente e pude então ver ali os achados, os últimos achados. Alguém guardou. Em todas as épocas, alguém está guardando a palavra do Senhor. Pode queimar, pode rasgar, mas quanto mais tentam acabar com a palavra de Deus, mais ela se espalha. As histórias daqueles que tentam contra a palavra de Deus, ao invés da pessoa conseguir adeptos, ele consegue mais pessoas convencidas, até pela tentativa dele, contrária a buscar mais a palavra do Senhor. Estudos recentes saíram agora da importância lá na América do Norte, uma das melhores universidades do mundo, sobre a importância de se ler a Bíblia. Diminui a violência, diminui a ansiedade, diminui a tristeza em 30%. Em quem começa a ler a Bíblia, em quem lê a Bíblia 4 vezes por semana. Tem estudos aí lindos e maravilhosos, e o mundo está se curvando à palavra do Senhor. Todas as tentativas contra estão contribuindo para melhorar mais ainda, aumentar mais ainda o número daqueles que estão buscando e recebendo a palavra. Nos países proibidos de pregar a palavra, tem gente lendo a Bíblia. Nos países onde os governos proíbem de pregar. É verdade, não adianta tentar contra, vai aumentar cada dia mais. E ninguém vai conseguir. Duro, impossível matar a palavra do Senhor, calar a palavra do Senhor. Deus e Pai, queremos dizer sim ao apelo dessa reunião, agradecemos a sua palavra, que ela é viva e eficaz. Por si só ela fala, o Espírito Santo é o escritor, é o autor, inspirou e ilumina aquele que busca a palavra e entende e recebe. O entendimento é aberto e compreende e é abençoado, é abençoada. Queremos pedir também saúde para os enfermos, nos hospitais, nos CTIs, nos CTIs de apoio, nas clínicas, em todas as localidades onde há um doente, ou mesmo em casa, em qualquer lugar, Senhor. Vai curando, cuidando, sarando. Pedimos porta de emprego abertas para os desempregados, renovo para os empresários que passam por lutas financeiras, dificuldades financeiras. Pedimos um avivamento do Espírito Santo para povoar os céus, que traga almas, conversões de almas para povoar os céus e abençoar o reino do Senhor Deus. Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na Rua do Senado, que número 308, na vizinhança, nas casas vizinhas, nas ruas vizinhas. Peço essas bênçãos a Deus, o Pai, na virtude do Espírito Santo, no nome, único nome no céu e na terra. Em nome de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, oramos. E todos digam amém e amém. Chegando ao final da nossa reunião das promessas dessa semana, queremos agradecer a você que já se inscreveu, você que não se inscreveu, pedimos carinhosamente que se inscreva, compartilhe o link também, deixe aí o seu joinha. Muito obrigado, você que está fazendo isso sempre. Muito obrigado mesmo, em nome do Senhor Jesus e em nome da Igreja Batista Casa de Paz. Queremos também convidá-lo para as programações da nossa igreja. Hoje, você já sabe, consagração, nossa última refeição agora. Iremos até às 10 da manhã para colocar as nossas causas impossíveis para nós, mas que são possíveis para Deus, para que a misericórdia dele seja sobre nós. Jesus diz que certas horas, certos tempos são tempos para jejuar. E você há de concordar comigo que estamos num tempo
muito importante para jejuar e orar. Salvação, guerras, fim das guerras, nós pedimos tudo isso nas nossas jornadas de oração e jejum e vigílias. Não saia daí que tem uma bênção do Senhor, do coração do Senhor, mas antes, o nosso parabéns para os aniversariantes da semana. Ainda queremos mandar para o nosso ministro, vice-presidente da Igreja Batista Casa de Paz, Jocilon Campos, completou mais um ano, dia 15. Parabéns, ministro Jocilon, Deus continue abençoando. A bênção do Senhor para mim, para minha casa e para você e para a sua casa está em Filipenses 4:7, que diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém.